Olá, prazer, para quem não me conhece, eu sou Nanda Sampaio, NutriChef, e hoje nesse IGTV eu não vim falar sobre gastronomia, eu não vim falar sobre nutrição e nem vim alinhar nutrição com gastronomia. Nesse IGTV de hoje eu vim falar sobre esse dia lindo e maravilhoso que é o Dia das Mães, né? Hoje eu vim contar aqui um pouquinho da minha história, de como ser mãe tão nova e de como ser mãe da mãe. Então vamos lá, né? A nossa vida, né? Ela tem as bases, né? E a minha base começou lá com a minha bisa, veio para minha avó e minha avó me deu a minha mãe, a Cro, para os íntimos, né? E eu acho que todo mundo aqui no meu Instagram que me acompanha pelos stories sabe, já é íntimo da Cro, e a Cro não faz mais parte, né? Dessa terra aqui. Ela partiu, subiu, né? Foi seguir o caminho dela em outros locais até ela chegar ao momento de voltar, né? Para quem acredita em reencarnação como eu. E a Cro me ensinou muito, muito, muito a ser mãe. E a Cro me ensinou até com os erros dela, né? Bom, a Cro, ela foi uma mãe já lá com seus 29 anos. O meu pai era mais velho, meu pai tinha 50 anos. E foi um relacionamento um pouquinho conturbado dos dois. E a Cro virou uma mãe leoa, sabe? A minha mãe sempre foi uma mãe, assim, avoadinha, né? Essa minha alegria de viver, quem me acompanha nas histórias sabe que eu também tenho essa alegria dela, né? Ela sempre foi assim. E, e quando a Cro me teve, muitas pessoas queriam que ela me desse para elas, né? Um tio queria me levar. A gente ficou um tempo na casa da prima da minha mãe, que eu chamo ela de tia, e a Hannah também queria ficar comigo, né? Claudete, deixa a Nanda aqui com a gente. Minha mãe, não, minha filha vai ficar comigo, minha filha vai ficar comigo. E pois bem, e eu fiquei com a Cro, né? A Cro com todas as suas dificuldades. Ela me carregava para tudo quanto era lugar, então era sempre eu agarrada com ela. Eu era muito agarrada com ela quando pequena. E a Cro, devido a vários problemas, ela chegou a um ponto da vida dela que ela virou alcoólatra, né? Então a bebida fez parte da vida da minha mãe desde novinha, né? Minha mãe bebeu e fumou, começou a beber e fumar com 14 anos de idade. E isso, com o tempo, vai se agravando, né? E a vida vem com uma carga tão pesada para algumas pessoas. E eu vejo hoje, né, adulta, já com meus 36 anos, que a vida foi bem carregada para a Cro, sabe? E ela não soube lidar com isso. E ela teve o refúgio dela no álcool, né? Então, por causa disso, a gente teve muitos problemas. E um dos problemas que a gente teve relacionado a isso foi eu fui quase abusada quando eu tinha meus 6 anos de idade. E aí passou, vivemos, e ela tentando lidar aí com algo, trabalhando, querendo, ainda eu novinha, né, nesses 6 anos de idade, ela ainda achando que era dona dos seus controles emocionais com o álcool. E isso foi agravando cada vez mais. E aos 10 anos, a Cro me deixou namorar. Erradamente, né? Porque 10 anos a gente não tem que pensar em namoro. E diante dessa liberdade, a Cro, ela sempre quis ser muito minha amiga, né? E a gente precisa de limites. A vida é feita de limites. Limites, ele é importante para o crescimento humano, né? E dentro dessa liberdade toda, eu namorei e aos 11 anos eu perdi minha virgindade e engravidei, né? E aí, foi aí que a vida começou a virar um caos, né? Para mim, para Cro, isso contribuiu muito, né? Porque era uma época, 95, foi em 95, engravidei em fevereiro, março, meu filho nasceu em dezembro.
E foi uma época bem complicada, né? Bem preconceituosa. Passei muitas coisas na escola, com os vizinhos. Meu pai foi uma pessoa que sofreu muito. E eu não quero entrar muito aqui em relação ao meu pai. Meu pai foi um homem, assim, mega ultra power, maravilhoso. E fundamental para eu ser um ser humano que eu sou hoje também. A Cro também foi. E o auxílio de me ajudar a criar meu filho, mas eu não vou entrar nesse mérito do meu pai aqui, eu tô aqui para falar das mães, né? Então eu quero falar da Cro. E aí, aos 11 anos de idade, eu me vi mãe, né? Quando foi em fevereiro eu fiz 12 anos, né? De 96. E com 12 anos, a minha ficha caiu de que eu teria que ser mãe do meu filho e mãe da minha mãe, né? Eu acho que nem com 12 anos, quando eu cheguei da maternidade, aonde eu me encontrei numa situação assim, que não foi uma situação tão acolhedora, né? A minha mãe estava num momento bem fragilizada, enfim, então eu já vi que algo teria que mudar. E aí, gente, eu amadureci muito, né? Eu escolhi ter meu filho, né? A opção de não tê-lo foi me dada, né, por algumas amigas da minha mãe, e eu não aceitei, né? Minha mãe também não aceitou. E eu resolvi enfrentar isso. Eu resolvi bater de frente. E te falo, foi uma luta árdua, porque a nossa vida era eu, minha mãe e meu pai. E meu pai sempre lá na casinha dele, mas sempre auxiliando e sempre estando ali com a gente. Mas eu não tinha familiares perto de mim, né? Então eu tive que lidar com toda essa problemática da Cro sozinha, né? Então eu tinha a opção, ou eu amadurecia e virava uma mãe, né? E aprendia com os erros da Cro, né? Ver tudo de errado que ela fez na minha criação e tentaria ser uma mãe diferente, ou eu poderia ser igual a ela, né? E aí eu resolvi ser uma mãe diferente, né? Eu resolvi realmente, como dizia Cro, uma mãe drasta, mas não foi bem assim não. Então, graças a Deus, eu falo que Deus sabe tudo, gente. Deus é muito perfeito. E eu agradeço todos os dias por Ele ter me dado essa oportunidade de ser mãe muito nova, criança, né? Eu saí da fase criança e fui para a fase adulta. A fase da adolescência, ela existiu, mas eu não tive como curtir, né? Porque eu tinha que cuidar do meu filho. E isso da Cro com o álcool foi agravando cada vez mais. Então, eu passei muito bocado com a Cro. A Cro chegou uma fase da época que ela vendia, né, a comida dentro de casa, trocava comida por bebida, né? Então, assim, a droga, gente, ela não é só a maconha, né, e outras drogas. O vício, ele tá ali também na bebida, também no cigarro, né? E a bebida te tira a consciência, né? E o vício faz você ficar o quê? Totalmente dependente. Então só aquilo é importante para você. E a Cro, por um bom tempo, ela passou por esse momento. E foi momentos difíceis para ela. Foi momentos difíceis para mim, né? Vários dias das mães eu estava com a Cro no hospital porque ela passava mal, eu tinha que tomar glicose e a gente passava vergonha no hospital, né? E a Cro tinha um dom tão lindo e maravilhoso que a cozinha, né? Eu já falei aqui que esse dom de cozinhar, esse amor, passou da bisa para minha avó, da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim, né? Uma coisa que é da família. E minha mãe sempre quis empreender na cozinha, minha mãe sempre quis ter. Minha mãe vendeu quentinha, minha mãe fazia um bolo de aipim que eu vou colocar na Delícias da Nanda. Inclusive, que eu peguei antes dela morrer, eu falei, mãe, anota aqui a receitinha pra mim, e eu vou acrescentar a Delícias da Nanda. Então, o bolo de aipim da Cro era um sucesso, nhoque, minha mãe fazia nhoque de tudo quanto era sabor. Então, ela sempre quis, mas o álcool não deixava ela progredir, ela crescer, né? E aí, chegou um momento que eu tive que internar a Cro dentro de um centro de reabilitação, né? Porque estava assim incontestável, eu não queria perder minha mãe, sabe? Muitas das vezes a gente passou por várias coisas, a minha mãe
eu falo que se não fosse meu filho dentro de casa, né, assim, eu tendo que ficar dentro de casa, de cuidar dele, né, a minha mãe já teria morrido muito tempo ainda dentro do alcoolismo. E graças a eu ter que estar em casa e cuidar dele, que eu salvei minha mãe várias vezes da morte, né? E isso foi ótimo, porque ela teve, né, a oportunidade de sair dessa. Mas não foi dentro dessa internação. Ela ficou internada 45 dias, ela saiu, ela ficou 2 anos limpa, né? Mas por ela não querer frequentar o AA próximo à nossa casa, ela simplesmente recaiu novamente, né? Porque é muito difícil, né? A luta contra o alcoolismo é árdua, é pesada. E aí, a Cro passou por momentos muito difíceis e teve uma hora que eu tive que decidir. Eu falei, gente, eu não tenho mais o que fazer, eu já tentei de tudo e eu vou embora. E aí eu saí de casa, fui embora com meu filho e continuando sempre auxiliando ela, mas teve uma hora que eu tive que cortar o cordão umbilical. E aí eu tive que dar um choque de realidade pra ela, sabe? E ela dizia, Nanda, eu te amo. Eu falei, você não me ama. Se você me amasse, você não fazia isso. E eu não sei o quê. Eu não vou me emocionar. Então vamos lá. E aí, nesse momento que eu tive que dar um corte, né? De dar um choque de realidade pra ela. E, gente, quando você tem um dependente químico, você é codependente também. E todas as minhas ações e atitudes foi feita sabiamente porque eu participei do Al-Anon, que é o auxílio para o dependente químico, tá? Então, eu sabia o que eu estava fazendo. Seguimos. E aí, dentro desse corte, foi um choque para ela. E ela resolveu acordar. Ela passou por um susto, ela passou mal, sozinha, sem ninguém. E quando ela se viu sozinha, sem ninguém, ela falou, realmente, eu só tenho a minha filha. E aí ela foi e resolveu. Eu fui lá, né, como sempre, acordei ela para a realidade, mostrei para ela a vida, que ela era nova, que ela podia refazer a vida dela, que ela podia ser uma mulher digna, que ela podia voltar a trabalhar, que ela era poderosa, que ela podia tudo que ela quisesse. E ela me ouviu. E dentro disso, ela foi pro AA. Né? Ela foi pro AA e de lá ela não saiu mais. E eu falo que a nossa vida foi transformada depois do AA. Né? Então ela foi pro AA perto de casa, onde ela podia ir todos os dias não, ela ia 2, 3 vezes na semana, mas inicialmente ela acabava indo em outros AAs próximos, né? Mas ela tinha um dela fixo. E eu agradeço todos os dias a Deus e ao grupo dos Alcoólatras Anônimos, porque eles salvaram a vida da minha mãe, né? E eu falo que não é da minha mãe, é da minha filha mais velha e rebelde, a minha primogênita, né? E eu consegui trazê-la de volta, né? Ou renascer ela de novo, né? E ela conseguiu ter uma nova vida. Foram 9 anos limpa e ela encontrou o amor da vida dela, né? A relação dela com meu pai não era uma relação e ela encontrou o GG, né? E o GG foi um pai drástico para mim, maravilhoso também dentro do AA, uma pessoa ativa, né? E ele me ajudou muito, né? Porque a Cro teve vários problemas de saúde, né? Decorrente do álcool e do cigarro. Então, eu fiz 2 faculdades. E essas 2 faculdades que eu fiz, né? De estética e depois de nutrição, foi porque o GG estava comigo, do meu lado, do lado dela, me ajudando, né? Porque parou o álcool. O álcool já não foi mais um problema. Ela voltou a trabalhar, ela voltou a fazer um monte de coisa. Então, quando ela começou a gostar da vida ativa que ela tinha de cuidar, de cozinhar, ela foi também trabalhar na pizzaria de uma amiga nossa e ficou lá até quando não deu mais. Mas aí, quando ela pegou o gostinho da vida, veio as doenças, né? Recorrente ao álcool, recorrente ao fumo.
Então, a hipertensa ela sempre foi, e isso foi agravando, problema de coração. Aí veio a epilepsia, que não era uma epilepsia diferente daquela que a gente vê que cai, enrola a língua, enfim. Então, veio agravando as doenças e ela foi perdendo, né, a capacidade de ficar dentro de um ambiente de trabalho, e isso deprimiu muito ela. Né? Enfim, meu padrasto faleceu, 3 meses depois a minha mãe faleceu porque ela não aguentou estar aqui sem ele, né? Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Mas o que que eu falo, gente, pra vocês dessa história? O que que eu tiro pra vocês? O que que vocês tiram, né, de lição disso tudo? O que que eu tiro de lição disso tudo? Né? Eu vejo que eu vim aqui com uma missão, né? Uma missão de trazer a minha mãe, né? De resgatar a minha mãe, de dar uma nova vida para minha mãe. E a missão dela aqui não era ser a minha mãe, porque ela tentou e ela fez o que ela podia, dentro das possibilidades dela, dentro das limitações dela, mas ela não conseguiu com eficácia. E aí a missão minha aqui era cuidar dela. Então ela veio para mim em forma de mãe, mas na realidade ela era uma filha que eu tinha que cuidar, que eu tinha que colocar no mundo, guiar ela e dar uma nova vida, que é o que eu faço com meu filho, né? Meu filho tem 24 anos, é o que eu fiz com ele, né? Que eu tento até hoje, como mãe, guiar, dar os caminhos, dizer o que é melhor. E foi o que eu fiz com a minha mãe a vida inteira, né? Eu comprava roupa pra minha mãe, eu explicava pra ela as coisas, sabe? Ela não entendia, eu tinha que ir lá sentar, conversar, explicar: mãe, não é assim, é assado. Então cada um vem com a sua missão. A minha missão nessa terra foi ser mãe. Você tem que vir sendo mãe muito nova, tem que vir carregada de muitos problemas, ok. Mas no final, gente, tudo vale a pena. E eu agradeço todos os dias a Deus por a Cro ter vindo desse jeito, porque ela me ensinou tanta coisa. Ela conseguiu me transformar num ser humano tão, assim, responsável, sabe? Consegui não surtar diante disso tudo, consegui ser uma mãe totalmente diferente do que a minha mãe era para mim, porque eu aprendi com os erros dela, eu aprendi da melhor forma possível, né? E diante disso tudo, eu queria não fazer meu pai mais chorar, né? Porque quando eu vi meu pai chorando, eu falei: meu pai nunca mais vai chorar por mim, porque ele não merecia, né? Então, você pode falar assim: ah, mas você só tinha 11 anos, mas é um outro contexto, é uma outra história. Que enfim, mas eu falo que eu queria trazer muito orgulho para eles, né? E para o meu filho. E até hoje, né? Hoje, as minhas ações, elas são muito poldadas, porque eu tenho um filho muito careta. Eu tenho um filho, né, careta, é um filho muito sério, né? É totalmente diferente de mim. E eu respeito demais ele. Ele me respeita também. E esse vínculo, e esse amor, esse carinho, esse respeito, eu quero permanecer entre a gente. Então, eu quero dizer aqui que é isso. Eu vim nessa vida para ser mãe, espero casar novamente, ter meus gêmeos. Todo mundo fala: você é louca. Ter meu casalzinho de gêmeos e, enfim, né? E seguir a vida. Mas eu deixo aqui um muito obrigada a Deus, meu muito obrigada a Cro, porque com todos os seus erros foi a melhor forma que você teve para me criar e para me colocar nesse mundo e eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Então, gente, quem olha os meus stories, quem olha as minhas redes sociais, não imagina que por trás disso tudo tem uma história tão forte. Eu falo linda, eu tenho orgulho dela. Sofrida, mas que tudo valeu a pena. Eu sou Nanda Sampaio, filha da Cro, filha do seu Carlinhos, enteada do GG, mãe do Wenderson,
tenho 36 anos, meu filho tem 24 anos, vai fazer 25 no final do ano, e eu sou a pessoa mais feliz e grata por tudo. Feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do meu Instagram. Esse é só um pouquinho da minha história. Eu achei que deveria vir contar um pouquinho disso para vocês, porque a gente tem uma vida só, né? Existe uma vida profissional e existe uma vida pessoal, e essas vidas se fundem, né? Elas se complementam e tornam um ser humano único. Um beijo, gente, até a próxima.